Ontem à noite o mundo foi surpreendido pela decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de lançar mísseis contra instalações militares na Síria em retaliação ao uso de armas químicas pelo regime de Bashar al-Assad. Segundo o próprio governo sírio, pelo menos 9 pessoas morreram. O ataque foi defendido pelo presidente francês, François Hollande, e pela chanceler alemã, Angela Merkel. Quem participa do 3 em 1 hoje é o correspondente da Jovem Pan nos Estados Unidos, o Caio Blinder, que analisa essa crise lá na Síria e joga uma provocação aqui para o debate com a turma do 3 em 1. Coloca aí a análise do Caio Blinder. É mais um presidente americano que promete não enfiar a mão naquele buraco quente, nas areias movediças do Oriente Médio, e lá está. No dia 77 do seu governo, ele disparou os mísseis contra Bashar al-Assad. Primeira coisa que surpreende é que o alvo tenha sido Bashar al-Assad e não o alvo habitual de Donald Trump, que são os terroristas islâmicos. Aliás, os americanos, desde a época de Obama, já estavam em guerra contra o Estado Islâmico ali na Síria. No entanto, Donald Trump mudou de alvo e literalmente da noite para o dia. Qual o impacto desse ataque da quinta-feira à noite? O impacto, à primeira vista, é limitado. É um impacto mais simbólico. Ele dá uma mensagem para Bashar al-Assad e também para o resto do mundo, que os americanos não toleram o uso de armas químicas. E como que fica o uso de armas convencionais por Bashar al-Assad, que nunca teve escrúpulos para atacar a população civil? E como é que fica a luta contra o terror islâmico? Será que Donald Trump mudou as prioridades? A gente nunca sabe o que está na cabecinha, na cabeleira de Donald Trump, pois ele tem uma estratégia muito confusa. Na verdade, não tem uma estratégia, ele é um homem espetáculo, literalmente do show de força, como foi esse ataque com mísseis. E eu pergunto ao meu pessoal do 3 em 1, vocês acham que Donald Trump agiu corretamente? Ou será que essa primeira intervenção dele num conflito tão complicado contra Bashar al-Assad, que é aliado dos russos e dos iranianos, vai apenas complicar mais as coisas, como aconteceu antes com George W. Bush e com Barack Obama? Começo com você, Vera Magalhães. Pois é, um ataque com mísseis não é algo desejável e nem digno de se aplaudir, ainda mais quando se pode provocar uma guerra. Porém, eu acho que os Estados Unidos tinham sim de responder a um ataque com armas químicas, que isso é um crime contra a humanidade, isso não é admissível e como potência hegemônica no mundo, os Estados Unidos têm sim de dar uma resposta que mostre ao regime sírio que é um ditador, que é uma ditadura genocida. Então ele falou, ele moveu, o Caio brincou aqui, brincou não, mas provocou a gente, ele moveu o seu alvo dos terroristas islâmicos para o regime de Bashar al-Assad. Acontece que o regime dele é um regime genocida, ditatorial e terrorista também, na medida em que mata com armas químicas o seu próprio povo. Então eu acho que neste tipo de ação, esse tipo de ação maluca e destemperada, merece uma reação à altura das potências, sob pena de outros malucos espalhados aí no mundo, como na Coreia do Norte, passarem a usar ataque químico como estratégia e como arma. Isso não é admissível, isso não é possível, porque isso é levar o mundo à porta da Terceira Guerra Mundial. Então eu acho que foi uma resposta, não é desejável, mas era necessária, mesmo vindo do Donald Trump, tendo essa dose de improviso a que o Caio se referiu, tendo aí algumas questões sobre ele não ter consultado o Congresso ou não. O que eu acho é que esse tipo de ataque, que não é admissível e é um crime contra a humanidade, tem de ser respondido à altura pelas potências. E você, Carlos Andreasa, como é que viu essa notícia de ontem, essa colocação do Caio Blinder, enfim, sobre o fato aí? Eu sempre discordo do Caio Blinder, é impressionante. O fato de Donald Trump, nesse caso específico, ter mudado o foco do seu ataque, não significa que ele abriu mão do outro inimigo. É possível combater o regime do Assad e os terroristas. Não há porquê uma coisa ou outra. Nesse caso, ataques de arma química é a excrescência da guerra, né? Então é óbvio que o ataque foi correto, foi necessário.
lembro, até para fazer uma provocação, que o que Donald Trump fez ontem, nada mais, nada menos, foi do que defender a honra de Barack Obama. Foi Barack Obama quem delimitou essa red line aí, essa linha limite. Disse que se Bashar al-Assad usasse armas químicas, os Estados Unidos reagiriam. Teria sido diferente, talvez nós não estivéssemos nesse momento agora, se lá atrás, em 2013, quando o mesmo Assad usou armas químicas na Síria, Obama tivesse feito o que prometeu, tivesse feito uma intervenção. Só que quando você não faz uma intervenção, você passa uma mensagem ao mundo, inclusive a Coreia do Norte, inclusive a Rússia, de que, olha, não sou tão forte assim, ou não quero ser tão forte assim. E, diante dessa mensagem, o adversário avança. Ainda é muito cedo para fazer análise sobre o que aconteceu ontem. Quem vier com farol dizendo que sabe o que aconteceu ontem estará errado. Fato é, e é preciso ser justo com os fatos, que o Donald Trump mudou na presidência, diante de um cenário conflagrado, o discurso que tinha como candidato, como cidadão. Ele era contra esse tipo de intervenção. Assumiu a presidência e talvez, diante da realidade, né, diante dos fatos, precisou agir de uma maneira diferente do que prometeu na campanha. Ele agiu, para ser justo, fazendo aquilo que criticava na Hillary Clinton. Agora, o que é muito curioso é ver o pessoal que estava até ontem dizendo: olha aí, o Donald Trump é marionete da Rússia. Agora sem discurso, né? Como assim marionete da Rússia? A Rússia é o principal sustentáculo do regime do Bashar al-Assad. Ou vamos entrar numa teoria da conspiração, de que tudo isso foi armado para o Donald Trump se fortalecer? Qual é o discurso agora? E você, Madureira, concorda com a colocação do Andreasa? Não, é assim, em parte. Mas primeiro queria mandar o meu abraço para o Caio Blinder, meu querido amigo. Um tempão que a gente não se vê, então aproveitar essa oportunidade ímpar aqui pela Jovem Pan. E eu acho o seguinte: o Donald Trump, a meu ver, se mostrou mais uma vez inabilitado para o cargo que ocupa. Porque esse tipo de intervenção, ele tem que obedecer a um determinado protocolo. Primeiro, realmente ele deveria ter consultado o Congresso dos Estados Unidos. Segundo, ele deveria ter feito uma consulta, mesmo que informal, às principais outras potências aliadas, porque essa retaliação, que me parece correta, essa reação a esse ataque, contra esse ataque com gás sarin, com arma química, é pertinente, desde que seja feito não por um país, mas pelas forças dos países civilizados, em defesa da civilização, dos bons modos. Ele querer dar uma de herói de filme de Bang Bang, isso me parece ridículo, soa a basófia e irresponsabilidade. Pelo que eu tentei aqui me informar, ele avisou o Putin. O último cara que ele teria que avisar era o Putin. Na verdade, ele deveria ter procurado a Alemanha, a Grã-Bretanha, o Japão, conversado, ponderado, a China, né, para tomar essa atitude, inclusive respaldado por outras potências mundiais, e não agir de forma voluntarista, deliberada e, portanto, irresponsável. Pois não, Andreasa? Ele avisou a Rússia porque a Rússia tem tropas em território sírio e poderia se sentir atacada. Há um protocolo nessa informação. Não é uma deferência ao Trump, é uma sinalização de que não está em guerra contra a Rússia, que não está atacando bases da Rússia ou tropas da Rússia em solo sírio. É por esse motivo estratégico que é uma convenção que ele fez esse informe, não por outro motivo. Ô Vera, você fez esse informe também, Andreasa, porque ele tem buscado, e aí não é lenda nem nada, uma aliança com o Putin, com a Rússia, desde a campanha. Tanto que isso é motivo até de uma investigação no Congresso, se houve alguma interferência russa ou não nas eleições. Depois da campanha, o Putin tem sido um aliado do Trump e isso agora é posto em novas bases. O Putin se queixou, reclamou, condenou o ataque e disse que isso é um abalo, sim, às relações Estados Unidos-Rússia. Portanto,
o que você propôs como uma provocação contra quem era crítico da relação dos dois, na verdade, a imprevisibilidade do Trump nesse momento, e a minha própria, por estar apoiando algo que ele fez, por considerar que um crime com armas químicas contra a humanidade se sobrepõe, nesse caso, aos protocolos, mas colocou, sim, a relação Estados Unidos-Rússia num outro patamar e pode levar a uma tensão nessa relação. E os países europeus, mesmo não tendo sido consultados, apoiaram a ação. Se apoiaram porque os Estados Unidos são hegemônicos e eles dependem em grande medida dos Estados Unidos, é bem provável. Mas também provavelmente por algum princípio segundo o qual um ataque com armas químicas é mais do que se pode tolerar. Eu acho que é isso que embasou a reação dos governos dos países da Europa. Diga. Agora, tem as teorias da conspiração a respeito desse episódio, né? Uma delas é preciso apresentar aqui para os nossos ouvintes e espectadores. O Bashar al-Assad estava, até ontem, em posição muito privilegiada na guerra que ele move. Ele estava vencendo a guerra contra os seus adversários. A pergunta é, por que, numa posição favorável como a que ele se encontrava, fazer um ataque químico contra os rebeldes, digamos assim? Por que, numa situação privilegiada, fazer uma ação que é suicida, que poderia resultar numa reação como essa e o enfraquecer? Então, uma das teorias que circulam, e a gente precisa falar sobre ela porque é crível, é de que esse ataque químico foi forjado pelos rebeldes para enfraquecer a posição de liderança do Assad. E, portanto, provocar a reação dos americanos e dos europeus de modo geral. Acreditar que isso é crível, você tem que achar, então, que o Donald Trump fez uma grande de uma barbeiragem. Se ele reagiu a um ataque forjado. Então, Vera, para você ver o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o Trump pode ter sido enganado. Eu estou dizendo que o Trump pode ter sido enganado. É uma hipótese que circula, inclusive, comentada por analistas sérios. Então, é muito cedo para dizer o que houve. Vai, Madu. Não me parece, Andreas, assim, eu contesto um pouco isso ser crível em função de que você tem os serviços de informação que sabem a tempo preciso a natureza desse tipo de ataque. Você falando assim, pode ser possível, mas não acredito que seja crível, porque os serviços de informação americanos provavelmente já teriam essa resposta para essa questão. Agora, eu insisto que é um ato irresponsável do presidente da maior potência do mundo. Eu acho que você colocar desnecessariamente o mundo numa tensão belicosa é uma atitude que não é produtiva, não leva a lugar nenhum. Eu acho que nesses momentos, por exemplo, contra o Gaisarim, só a força da sociedade civilizada, educada, né? É isso que você consegue derrotar esse tipo de ataque, de atitude, entendeu? E não, é violência contra violência, é olho por olho, eu vou aí, te dou um pau, isso não funciona. Madu, eu acho que anos e anos de uma guerra civil na Síria, com um genocídio como a gente assiste diariamente aqui, hordas de pessoas tendo de sair do seu país, crianças mortas todos os dias, e agora um ataque do próprio governante contra a sua população usando gás sarin é mais do que a humanidade, é mais do que a civilização conseguem resolver na base do multilateralismo. Infelizmente, eu sou uma defensora do multilateralismo, sou uma defensora das soluções, das saídas diplomáticas, sou uma pacifista, mas eu acho que tem limites, e nisso eu vou de novo concordar com o Obama. Eu acho que tem uma red line que foi ultrapassada, que é um ataque químico perpetrado pelo governo contra aqueles que ele deveria proteger. Isso é inadmissível. Veja bem, Vera, só um instantinho. Eu não sou contrário a uma retaliação. Não sou contrário a uma retaliação. Só acho que você tem que obedecer alguns protocolos. Um protocolo de que isso não seja uma reação só dos Estados Unidos. Seria uma reação do mundo civilizado, das grandes potências, no sentido de isolar politicamente e militarmente também, por mano militare, esse tipo de ataque, de atitude. Só isso. Andreasa, vejam aqui... vai. Vejam aqui os amigos e os ouvintes que eu não estou expressando uma opinião a respeito do que aconteceu, porque, como eu deixei claro, não julgo que há elementos suficientes para uma análise.
A única opinião que eu manifestei aqui, eu estou apresentando hipóteses e aquilo que eu li, que eu colhi, as teorias que circulam. E das quais se pode depreender informações importantes. A única opinião que eu tenho é que o ataque foi correto diante do uso de armas químicas. Se Trump foi enganado ou se tentaram enganar, aí é outra história. Eu estou aqui apresentando apenas elementos. Tem uma coisa engraçada que eu gostaria de falar também. Caiu por terra nesse ataque também do Trump a ideia de que, por ser crítico de algumas guerras em que os Estados Unidos se meteu, ele era absolutamente isolacionista. Não é. Né? Tá aí provado que ele é capaz de fazer intervenções, de botar os Estados Unidos na sua função histórica, de mediar conflitos, de interferir em conflitos. Então também se desmonta aí uma das falácias que se tenta atribuir ao Donald Trump. Mas Vera, o Donald Trump é o rei da falácia, né, Andreasa? Na verdade, antes, isso não era uma falácia, isso era uma análise com base no que ele dizia. Ele dizia que o regime do Bashar al-Assad era melhor, era preferível ao Estado Islâmico. Então as análises eram feitas com base nas promessas de campanha dele e nas falas dele, como candidato, como antes de ser candidato. Então você tem que se basear em fatos para fazer análise. Ninguém pode imaginar que ele vai acordar enfesado e vai lançar os mísseis, porque ele não tinha dado indicativos disso mas não foi antes. Isso, Vera. Não tinha indicação disso. Mas ele não acordou enfesado e resolveu... Eu sei, também acho que não, mas eu acho que as análises anteriores não eram falácias. Mísseis. Elas eram baseadas nas coisas que ele dizia, na política externa que ele propôs. As análises anteriores dele eram generalizações a partir de opiniões específicas dele. Tá? Eu mesmo disse aqui, ele uma vez na presidência, nesse caso, mudou de opinião na prática com relação ao que ele dizia na teoria antes. Você tem razão nisso. Agora, na presidência, devem ser apresentados a ele, e ao contrário do que se diz, ele está muito bem assessorado na área de política internacional, tem os melhores generais a seu serviço, ele sabe o que está fazendo. Espero que saiba, acredito que saiba. Não há nenhum problema em mudar de opinião. Desde que seja feito com clareza. André, então, mas a partir bem claro, disso, o Donald Trump está muito bem assessorado. Só para concluir, a tal da Red Line que o Obama criou e que nunca ele mesmo respeitou, porque essa Red Line foi ultrapassada pelo Assad e o Obama não fez nada, quem honrou foi o Donald Trump agora. Então, mas a partir desse ataque, vocês acham que muda essa posição do Trump com relação ao regime de Bashar al-Assad? Eu queria falar só uma coisa. Vai. Só queria falar uma coisa. Andreasa, militar não é para fazer assessoria política. Os generais não servem para assessoria política. Eles têm outra destinação, mesmo que acho que é o Metternich que dizia. Mas essa é a teoria de guerra dele. É a diplomacia. Deixa eu concluir, Andreasa. A guerra é a diplomacia feita de outra maneira, né? Então é isso que eu quero dizer. Eu acho que eu estou do lado da civilização. Né? Eu não vou me comportar igual o ISIS ou igual o Bashar al-Assad, porque ele está se comportando dessa maneira. Né? Isso não quer dizer que eu vou ser frouxo. Madureira, de que lado você está? De novo, de que lado eu estou do lado que eu sempre estive, André. Do outro lado que você está. De que lado você está, Madureira? De que lado você está, Madureira? Você, Andresa, olha para trás, olha para trás. Eu acho que nesse caso, Madu, nesse caso, o lado civilizatório é o de impedir, ainda que com o uso da força, que um governante continue a usar arma química. Eu acho que esse é o lado da civilização. Não, de maneira nenhuma. Porque se for esperar uma decisão multilateral nesse caso, o cara pode perpetrar outro ataque e matar mais gente com gás. E aí? Não, você pode, numa decisão multilateral, ir lá acabar com aquela confusão toda, entendeu? Faz uma intervenção de verdade, acaba com aquilo tudo, pacifica. Então, mas a pergunta que eu fiz, Vera, e eu acho que a ONU tem que caminhar para uma decisão sobre isso, se está na hora de uma intervenção militar na Síria, aí sim, capitaneada pela ONU com liderança americana. Eu acho que já passou da hora de se discutir isso, eu acho. Ô, Patrick. Vai. Patrick, fala, Andreasa. Eu quero ver a Datafolha lá dos Estados Unidos, eu quero ver o Datafolha lá americano botar hoje em campo agora uma pesquisa de popularidade do Trump. A casa vai virar, hein? No calor dos fatos, não tenho dúvida disso.